Nós temos aqui uma iniciativa na Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que a maioria já conhece, que foi a criação da Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, a CAMBL. Eu gostaria de falar brevemente, assim, especialmente para as pessoas que não são do meio jurídico aqui na nossa live, sobre os chamados métodos alternativos de solução de litígios. A ideia do método alternativo é tirar do Poder Judiciário, tirar do Estado o monopólio da resolução de litígios entre cidadãos privados, entre empresas e particulares, e as próprias pessoas tomarem para si essa prerrogativa, essa possibilidade, na chamada autocomposição. Os dois métodos mais conhecidos e que estão na ordem do dia dos debates jurídicos e empresariais são a arbitragem e a mediação. A arbitragem surgiu no Brasil, quer dizer, na verdade ela sempre existiu, especialmente a arbitragem internacional no Brasil, sempre foi praticada, tanto a de direito público, como entre países, entre estados, como a de direito privado, né, entre empresas. Mas, a partir da lei de arbitragem, que foi promulgada em 96, nós temos aí 20 e poucos anos, 23 anos, ela entrou em vigor em 97, de uma cultura de arbitragem se formando no Brasil e se consolidando, e hoje já bastante consolidada. Então, esse tipo de situação, eu acredito que cada vez vai se tornar mais comum, porque é realmente o cidadão tomando as rédeas dos seus problemas, das suas situações que necessitam de uma solução, e tirando daquele personagem distante que está na Torre de Marfim, que é o juiz, ou o desembargador, ou o ministro, quando os assuntos chegam ao STJ e ao STF, e entregando os seus litígios, as suas disputas na mão de advogados, professores, juristas, pessoas comuns, pessoas particulares, e não autoridades públicas, e que vão decidir o litígio de uma forma autoritativa, no sentido de produzir uma sentença que tem o mesmo valor jurídico que uma sentença judicial transitada em julgado, e que é passível de execução tal qual uma sentença judicial. Então, a arbitragem é o modo de solução de litígios pelo qual se leva um litígio efetivo e concreto havido entre partes privadas sobre assuntos de direito patrimonial disponível à solução de um terceiro imparcial, neutro, habilitado naquela matéria que está em discussão, escolhido pelas partes e de confiança das partes. E a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano visa a oferecer uma estrutura administrativa de supervisão do procedimento que vai dar segurança às partes de que o procedimento será bem cuidado, bem tratado, e em que a parte é tratada como um cliente, na verdade, porque a Câmara presta um serviço, uma prestadora de serviço que trata as pessoas que levam seus litígios até ela como clientes, e não como o jurisdicionado, esse ente abstrato que recorre ao Poder Judiciário estatal. Então, essa é a arbitragem. Por outro lado, existe a mediação que é também um procedimento alternativo e amigável, consensual, de solução de litígios, mas que não tem o caráter de contenciosidade, porque a arbitragem visa a solução de litígios contenciosos, ou seja, litígios que são levados a um terceiro para que esse terceiro dê uma solução em caráter impositivo. Quer dizer, o juiz, ele age como um juiz, tal qual um juiz, o árbitro, dá uma solução impositiva para um litígio por intermédio de uma sentença. Já o mediador, não. O mediador tem um papel totalmente distinto. O mediador também é um terceiro independente, também é um terceiro imparcial, também é um terceiro que tem a confiança das partes, que goza da confiança das partes, mas ele apenas assessora e ele possibilita um ambiente e ele possibilita uma abertura de discussões e negociações amigáveis e consensuais entre as partes para que elas próprias alcancem um acordo para o seu litígio. Então, é isso. A gente criou essa Câmara para proporcionar aos brasileiros de origem libanesa, e não só, mas também de outras comunidades, ou que não sejam necessariamente vinculados a uma Câmara de Comércio,
a possibilidade de submeter a uma entidade séria, confiável, que traz o selo da respeitabilidade da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e que está, eu diria, up to date, está no estado da técnica em matéria de regulamento, de procedimentos, de condução dos procedimentos. Nós somos praticantes da arbitragem, todos nós, eu como advogado e como árbitro, eu atuo na arbitragem há mais de 20 anos, e todo esse conhecimento acumulado a gente trouxe para dentro da Câmara para proporcionar a solução de litígios de forma eficiente, rápida, confiável e, sobretudo, econômica, acessível economicamente. Porque o próximo passo, eu digo isso, que a próxima grande revolução na solução de litígios no país será a massificação da arbitragem. E isso não é nenhum demérito, nenhum desprestígio para o Poder Judiciário, porque aí entra a questão da palavra adequado. O juiz é um profissional extremamente qualificado, que passa num concurso dificílimo, que vem de excelentes universidades, porém, ele é um generalista por necessidade. O juiz faz o seu concurso com todas as áreas do direito, todas. É um generalista, o juiz não tem como não ser um generalista, porque ele, no começo da sua carreira, ele é enviado para comarcas do interior, onde muitas vezes só existe uma vara, e onde ele responde por todos os processos, de toda a natureza, processos de família, de cobrança de tributos, processo de criminal, enfim. Ele não é uma pessoa, o juiz ou a juíza, que seja especialista, vocacionada, conhecedora do comércio, especialista, vocacionada, conhecedora da economia, das questões dos litígios entre empresários, dos litígios interempresariais. Eventualmente, ele poderá ser um especialista nesse assunto, pode acontecer, mas não é o caso da maioria, não é o caso da maioria. Enquanto que na arbitragem, você recorre a um especialista, aquele que tem uma formação específica naquela área societária, naquela área de contratos de distribuição, naquela área de contratos de empreitada, o que for. Enfim, uma pessoa que tem uma experiência qualificada, específica naquela área, diferentemente do juiz, que muitas vezes é um grande admirador do direito de família, mas ele não vai ter a mesma conhecimento, a mesma intimidade, o mesmo conhecimento de causa para julgar litígios interempresariais, se ele é um entusiasta do direito de família e passou a sua vida estudando direito de família e de repente, se vê colocado numa disputa empresarial. Daí, aqui em São Paulo, existem as câmaras especializadas, sim, mas isso é um privilégio da capital do estado de São Paulo. E a arbitragem é para o Brasil inteiro, é para o interior, é para os outros estados, é para lugares onde não existem as varas especializadas, que na grande maioria das comarcas não existem varas especializadas. Primeiro, agradecer ao doutor Ricardo para a explicação, para mim e para todos os participantes desse painel, para entender a diferença e o conceito da arbitragem e de mediação. Claro que eu, como pessoa, eu conheço a diferença entre as duas e tive a honra para participar com vocês no lançamento há quase 2 anos na Câmara de Arbitragem, na Câmara de Comércio Brasil-Líbano, e foi um lançamento que foi sucedido da pandemia. Então, não tivemos muito tempo para promover o trabalho dessa Câmara de Arbitragem, mas acho que temos a responsabilidade de divulgar o seu trabalho, de promover o seu trabalho e convidar os empresários da nossa coletividade para conhecer primeiro, para se precisar de passar por essa experiência para resolver os problemas deles, especialmente agora com a crise e a pandemia que causou muitos problemas, para conhecer também que existe na Câmara de Comércio Líbano-Brasil também esse serviço, esclarecer a importância também, especialmente explicar as vantagens da técnica, das duas técnicas,
e mostrar que podem resolver os problemas deles de maneira mais rápida e com menos custo. Com o número enorme de problemas, de conflitos de tipo jurídico, eu acho que também, normalmente em cada país, em todos os países do mundo, a justiça atrasa muito para dar soluções. Então, agora com mais problemas e com menos possibilidade para ter sessões dos tribunais, vamos ter uma fila enorme e tem muitos negócios que podem quebrar na espera para chegar a ter soluções dos tribunais tradicionais. Claro que não podemos parar esse setor de justiça tradicional, mas também podemos resolver, às vezes, de maneira amável, como falaram da mediação, por exemplo, porque não é coercitiva, é de maneira de encontrar, de achar os pontos comuns entre as duas partes e resolver os problemas. A gente, como consulado geral também, faz mediação de maneira não profissional, pela situação, pela posição do consulado, do cônsul, de conhecer as pessoas. Um cônsul honorário como Ricardo Malcon também, no estado dele, pode achar uma solução. O Adil Aburgeli, em Rio de Janeiro, como presidente da Câmara de Comércio, pode também ajudar dois empresários libaneses para resolver os problemas deles. Um chefe religioso, às vezes, um chefe de tribo, um chefe de zona, do mercado, de Brás, 25 de março, podem achar soluções, às vezes, de maneira a fazer uma mediação personalizada e pessoal. Por quê? Porque faz parte de nossa cultura, faz parte de nossos vínculos familiares, de nossos vínculos da comunidade, de tentar de resolver quando tem um problema entre dois empresários ou dois amigos que são empresários ou que têm uma relação contratual, para não ir para processo jurídico e causar um conflito que pode permanecer por muito tempo, de resolver de maneira como em família. Então, faz parte de nossa cultura, mas eu acho também que tem agora um corpo profissional dentro da nossa comunidade, que é na Câmara de Comércio Líbano-Brasil, especialmente que tem em outras câmaras. Eu vi que em todas as câmaras de comércio, ou quase em todas as câmaras de comércio que estão aqui em São Paulo, tem uma câmara de arbitragem. A última, acho que a última foi da Câmara Libanesa, mas não tivemos tempo para divulgar e promover entre os membros da comunidade para ajudar. Então, eu peço de vocês de nos dar um material para poder divulgar e publicar em nossas redes sociais e nossos contatos com os empresários que precisam dos seus serviços. Só fazer um comentário em cima do que disse agora o nosso cônsul-geral. Justamente, a Câmara Brasil-Líbano, quando resolveu investir e se dedicar à arbitragem e mediação, é para fazer de uma forma sui generis, não para ser mais uma no mercado. Então, nós nos inspiramos no modelo do nosso membro da coletividade característico, ou seja, aquele que veio mascate e que progrediu e que hoje é pequeno e médio comerciante, industrial, prestador de serviço, mas soluções que sejam apropriadas e viáveis para eles, que é uma coisa que o mercado da arbitragem e da mediação, eles carecem. E ainda por cima, tendo uma empatia com a cultura e a cultura de negócios.